Olá, boa noite, nossos queridos voluntários, familiares e amigos convidados para essa nossa segunda live desta semana, da campanha que nós estamos aí reforçando e valorizando e reconhecendo na Sabesp, que é a Rede do Bem pelos Animais, em que nós temos um padrinho, que é São Francisco. Coincidentemente, gente, fizemos uma abertura no dia 5, que era o dia pós a data de comemoração ao Dia do Padroeiro São Francisco, da ONG Rede do Bem. Olha só, o nosso programa de voluntariado, ele é corporativo, ele é previsto em todas as 5 diretorias e essa ação permeia as 5 diretorias. Nós temos um idealizador que é muito esforçado, eu conheço o trabalho dele, que é o Hernani Roig. Ele faz parte da diretoria metropolitana, porém, ele está presente aí na causa animal em toda a empresa da Sabesp, dentro e fora. Parabenizando até o Hernani, que esse final de semana, gente, ele fez resgate de uma pitbull, foi super emocionante, super dócil. Enquanto as pessoas estão em casa, ele está lá na causa animal, full time, trabalhando e fazendo o melhor de tudo com o coração. Antes de eu chamar o Hernani, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos com uma campanha. O principal dessa campanha é sensibilizar os nossos colaboradores e voluntários a serem simpatizantes da causa animal. E como isso pode acontecer? Respeitando os animais, né? Reconhecendo como é que, se informando mais, e isso é o que o Hernani tem feito. Nós estamos com uma televisão de 45 polegadas, em que você pode doar múltiplos de 30. Aqui embaixo está o dado, olha lá, da TV e o número da conta. Depois, se você não conseguir pegar agora, pode procurar um dos voluntários, até o coordenador, que é o Hernani, ou nós mesmos. Saiu aí um comunicado, saiu por e-mail, nós jogamos em todos os grupos. Então, se você depositar valores inferiores a R$ 30, você vai estar colaborando com a causa, que vai ser para compra de animal, de ração, de castração, aí utilizar tudo para a causa animal. Se for valores inferiores a R$ 30, você colabora. Se for valores superiores, múltiplos de 30, você concorre, então, à TV de 45 polegadas. Quanto mais você colabora, mais animais você ajuda e mais chances você tem de ganhar essa televisão, que a previsão de sorteio é para o último dia do mês, que aí a gente vai mencionar quanto foi arrecadado, quanto está sendo revertido e quem vai ser o ganhador. Vai ter uma live com uma cantora italiana, gente, muito legal. Quem está com a programação conhece. Então, você pode participar de todas essas maneiras. Se você está na sua casa e por conta do isolamento não pode sair, você pode fazer uma doação em espécie na conta que a gente está divulgando aqui. Se você pode sair, procure os pontos de coletas nas unidades de negócio, e aí todos os voluntários estão informados. A gente estamos aceitando rações, utensílios de animais, e aí a gente passou várias explicações que os voluntários também divulgaram dentro das unidades de negócio. Então, tem várias maneiras, se você quiser fazer parte do grupo de voluntariado, é só procurar o Hernani. Então, esse apoio que hoje o nosso programa de voluntariado está trabalhando esse mês inteiro de outubro. Lógico que é um mês pontual, mas a ação continua e a gente sempre vai estar participando e ajudando. Agora, olha só, eu quero convidar o nosso querido idealizador da Rede do Bem, Hernani Roig, que vai apresentar para vocês, vai contextualizar o que é a Rede do Bem, vai apresentar os voluntários, vai ser uma apresentação muito especial para a gente conhecer quem é a Rede do Bem. Hernani, você está por aí? Chega aqui mais próximo da gente. Estou aqui. Boa noite, Érica. Boa noite, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês na nossa segunda live. E hoje o tema é sobre São Francisco de Assis. A gente vai dar um mergulho, já falamos semana passada um pouquinho, mas hoje um mergulho grande. Porém, antes, eu quero falar um pouquinho da Rede do Bem, contar para vocês como é que essa ideia surgiu. Eu vou até aqui compartilhar uma apresentação e aí vai ficar mais fácil para a gente conversar com vocês. Vamos lá.
Só um pouquinho, vamos lá. Enquanto o Hernani está compartilhando, gente, eu quero lembrar que hoje nós temos 2 pessoas para fazer essa reflexão sobre a vida de São Francisco, que é o bispo Dom Pedro Stringini, da Arquidiocese de Mogi das Cruzes, e o nosso diretor, que é devoto, seguidor de São Francisco, trazendo essa reflexão aí extremamente importante. Vamos lá, Hernani. Então vamos lá, pessoal. Rede do Bem, ela tem uma afinidade muito grande com São Francisco de Assis. Por quê? Bom, a história toda começou por conta de um animal, de um cão, esse boxer que está aqui na foto, Tyson, junto com meu filho. Em 2003, eu adotei esse boxer. Eu sempre quis ter um cão da raça boxer. É questão de afinidade. Quando eu era criança, caminhava pela rua e na moda, sempre tem um cão na moda, né? Era o boxer. Então, fiquei com isso, um sonho, e um dia eu consegui, por intermédio de uma colega da Sabesp, eu adotei um boxer, de nome Tyson. Bom, e aí, em 2011, o Tyson, com muitas alegrias que ele passou para a gente, mas chegou um momento importante aí, um momento crucial da vida dele e da nossa vida. Ele foi diagnosticado com um tumor na perna direita dele. Fizemos vários exames, consultamos vários veterinários e a recomendação era pela amputação da perna. Fiquei com o coração na mão, conversando em família para ver qual o caminho que a gente ia tomar, e uma colega da Sabesp, a Fernandinha Strobelli, muito carinho por ela, me falou da ASEAMA, Associação Espírita Amigo dos Animais. É uma associação que tem como patrono São Francisco de Assis. E aí eu fui buscar uma orientação também espiritual para tomar essa decisão, pelo lado clínico e pelo lado espiritual. E eu nunca tinha tido contato com São Francisco de Assis. A partir de então, eu me tornei devoto de São Francisco de Assis. E lá também eu recebi algumas orientações e confortei meu coração para tomar decisão em família pela amputação da perna do Tyson, que isso daria uma sobrevida para ele. Ele teve mais 2 anos, ele deixou um grande legado para nós e para todos que viam eu passear com o Tyson, porque ele se superou, ele continuou o mesmo, com 3 pernas, mas alegre, dando um grande exemplo para a família e para todo mundo que via ele na rua, me parava, perguntava. Então aquilo, assim, foi muito, muito forte, né? Muito expressivo na minha vida. Logo que ele amputou a perna, me veio algo assim no coração, na minha mente. Como é que eu posso retribuir isso ao Tyson, né? Ele está fazendo isso pela gente, como é que eu posso retribuir? E aí eu me tornei vegetariano. Foi uma opção minha, me tornei vegetariano e foi assim, da noite para o dia. Na SEAMA, eles são veganos, eles prezam por isso, eles têm todo um discurso para a causa animal, então o discurso também vai com a prática. Então, uma prática deles é ser vegano e não consumir nada de origem animal. Eu decidi me tornar vegetariano e foi assim, espontâneo, bateu no meu coração e sou até hoje, isso graças a ele. Então foi um aprendizado muito grande que ele trouxe para nós. Em 2013, o Tyson desencarnou, né? Um espírito de evolução, que eu acredito que as plantas, os animais, os homens, somos espírito em evolução. O Tyson partiu para sua caminhada evolutiva em outro plano. E aí também, o que eu vou fazer? Preciso fazer alguma coisa, tenho que continuar esse legado que ele deixou. E como ele partiu em agosto, já em outubro, aniversário de São Francisco, eu vou fazer uma campanha de arrecadação de ração e mantimentos para os animais. E fiz essa campanha sozinho, com meu filho. Em 2014, eu repeti a campanha também.
Aí, em 2015, repeti, em outubro, mas em dezembro, outro clique bateu em mim de que precisaria fazer algo mais. Não só pontual, em outubro, campanhas, mas algo permanente, constante. E aí veio a ideia, vou criar um grupo. E criei a Rede do Bem aos Animais. E comecei a chamar algumas pessoas, alguns simpatizantes, e a gente começou a ter uma atuação mensal, diária, constante. Pequena, porém constante. Então, pessoal, a rede foi criada mesmo em dezembro de 2015, é um grupo informal de ajuda aos animais. Hoje, eu dei até uma olhada no cadastro, nós somos em cerca de 50 voluntários, 30 da Sabesp. A nossa atuação, ela se dá com resgates, e o resgate é muito mais do que pegar o animal na rua, tem todo um ciclo, tem todo um procedimento, que uma hora, com calma, a gente vai abordar isso, sim, com vocês. A gente ajuda alguns protetores e temos as campanhas anuais. Nós precisamos fazer uma linha de corte na nossa atuação. Nós somos pequenos, porém constantes, mas não dá para abraçar tudo. Então, o nosso foco numa reunião foi delimitar para cuidar de alguns animais específicos. Por exemplo, numa situação de sofrimento, as fêmeas que estejam prenhas, porque é muito importante a gente também atuar com as fêmeas que estão prenhas, mas também na castração. Os filhotes e idosos em qualquer situação. E aqui as castrações, como eu já falei. Como é que é a nossa forma de participação? Esse grupo que compõe a rede, que é um grupo que se comunica constantemente no WhatsApp, nós temos uma contribuição mínima de R$30. Nós fazemos rifas também para arrecadar um dinheiro. Nós atuamos com o trabalho voluntário dessa equipe. Temos lar temporário de resgatados. Nós não temos um lar temporário, mas aí a gente busca parcerias. E temos algumas contribuições esporádicas. Por isso que a rede, ela estipulou que esse dinheiro que ela arrecada, ela é voltada especificamente para o integrante que faz parte desse grupo de voluntários da rede e que faz algum resgate, alguma atuação. Infelizmente, nós não temos pernas e recursos para ajudar o colega do primo de alguém do grupo. Então, o corte foi esse. Alguém do grupo faz alguma ação, opa, cadê o caixa? O caixa está aqui. Nós buscamos recursos. Então, nós temos esses recursos que vêm dos integrantes da rede e de pessoas de fora que não querem fazer parte do grupo, não querem estar constantemente conversando, trocando com a gente, mas simpatizam com a causa e depositam um valor para nós. Como resultados, nós, cerca de 100 animais, mensalmente, a gente consegue dar uma assistência. Animais de protetores que a gente alimenta ou que a gente acaba resgatando um ou outro. Com as campanhas, em 7 campanhas, nós ajudamos cerca de 500 animais, envolvendo aí, contemplando 3 protetores, 2 ONGs, e temos uma parceria que nós fixamos com a ONG Triângulo, que ela produz sabão a partir do recolhimento do óleo de cozinha, e eles simpatizam muito com a gente, e eles cedem mensalmente uma cota de sabão, e a gente disponibiliza isso para os protetores para fazer aí, limpar a área deles, roupa dos animais, enfim. É assim que a gente trabalha, parceria é algo muito forte que a gente busca na nossa gestão. Aqui, para finalizar a minha apresentação, eu tenho aqui as fotos, não dá para falar o nome de todo mundo, em outra oportunidade a gente fala, mas a foto aqui de muitos voluntários, alguns não mandaram para nós, mas aqui nós temos voluntários do interior, da metropolitana, da técnica, da CH, tem pessoal de fora também. Então, como a Érica estava falando, esse final de semana eu estava num resgate aí, e a Lúcia Fragoso aí, grande parceira, faz parte aqui da Rede do Bem, da ONG Ecopatas, e está aqui na Rede do Bem com a gente.
me ajudou aí no telefone, faz isso, faz aquilo, e eu estava lá em campo atuando. Então é isso, gente. Eu quero agradecer esses voluntários que, de alguma forma, ajudam a Rede do Bem a existir e a caminhar. A gente precisa de mais força. Por isso que eu estou chamando vocês, por meio dessa campanha, para nos ajudar. E eu deixo aí todo esse gancho da apresentação, tendo como grande pano de fundo São Francisco de Assis, que é o nosso santo aí que cuida dos animais, e a rede está debaixo da tutela dele. E eu passo a palavra aí para a Érica e para o bispo, para o Adriano, para falarem desse grande santo protetor, São Francisco de Assis. Obrigado, pessoal. Estamos aí à disposição e gratos com a presença de vocês. Pronto, Hernani, calma aí que a gente tem que parabenizar um trabalho tão bonito desse. Melhor padrinho não tem do que São Francisco, né? E é uma causa muito bonita. De fato, gente, eu acompanho o trabalho do Hernani e eu sou muito orgulhosa e, de fato, sou evidência ocular do esforço que ele tem. Final de semana, ele resgatando uma pitbull, uma graça, extremamente dócil, levou alimento, tá? Já articulou os parceiros, igual ele falou, tem vários parceiros, a Lúcia que está com a gente, vai estar com a gente aí futuramente em todas as ações, participou de live já conosco, inclusive falando de constelação animal. A gente tem essa gama de grandes voluntários, né? Às vezes existe uma parceria silenciosa, e quando a gente traz isso para a visibilidade, é para tornar mais forte e contar com a ajuda de mais voluntários na empresa. Então, isso é muito legal. Agradeço a Hernani novamente pela causa, tem todo o nosso apoio enquanto programa de voluntariado. Agora, eu quero convidar os nossos queridos ilustres convidados, né, que é o nosso diretor, querido diretor Adriano Stinghini, e Dom Pedro Stinghini, que é bispo da Arquidiocese de Mogi das Cruzes, e eles vão fazer uma contextualização agora de São Francisco, vão trazer informações, agora vai ser um bate-papo muito legal e muito leve. Sejam muito bem-vindos, eu vou deixar vocês à vontade, e aí vocês já podem discutir e falar sobre São Francisco. Obrigada, Adriana, obrigada, Dom Stinghini, boa noite. Boa noite. Olha, Érica, o que eu combinei aqui com o Dom Pedro, eu vou fazer uma abertura de 2 minutos e depois quero mais ouvir, né? Ouvir, aprender. Dom Pedro, enfim, nós somos da mesma família, uma família com tradição católica, né? Ele é primo do papai, meu tio primo, e desde pequena a gente tem essa âncora muito forte nessa moral, graças aí muito à tradição da família de ter sido forjada, que nem falam os engenheiros aí, na fé cristã, né? A gente está sempre aprendendo a seguir os caminhos de Jesus. E certamente o Pedro enfim, uma das âncoras mais fortes, não só da família, mas de toda a comunidade que ele coordena e coordenou. Eu queria só contar uma história que eu aprendi semana passada. Eu tive uma semana aí de férias, e aí aproveitei para ver 2 coisas em cenários diferentes. Primeiro foi reler um livro científico aí, que é do Richard Dawkins, que é um ateu, e fala da teoria do gene egoísta, e não consegue... em resumo, a teoria dele diz que os genes só cooperam para a evolução da espécie, que não existe aí nenhum tipo de solidariedade entre os genes. Ele usa a biologia para justificar, um resumo muito curto isso. E do outro lado, assisti um documentário que o padre Reginaldo Manzotti fez essa semana, falando um pouco de São Francisco, que tem uma história muito bonita da roseira, né? Que São Francisco jogou na roseira, e a roseira não deu mais espinhos, só deu rosas, né? E fica lá na Porciúncula, né? Depois acho que o Pedro conta com detalhes isso e outras histórias aí, mostrando que a evolução da espécie não é só
uma prova científica, né? Ali você foi criada uma nova espécie de rosa, que só dá rosa, e só dá rosa ali, quando tira dali e vai para outro lugar, ela tem espinho. E essa história de São Francisco com os animais, né? Eu não sei ao certo qual a visão da igreja, me parece que tem divergência aí se os animais têm alma ou não, mas no fundo a visão científica não consegue justificar como é que um cachorrinho se joga na frente para proteger o seu dono. Não é para proteger, não é para salvar a espécie dele, né? Como é que um passarinho dá sua vida, às vezes, para salvar um filhotinho, etc. Então, certamente, se teve alguém que entendeu dessa beleza da natureza, foi São Francisco, e não à toa o nosso Papa hoje tem 2 encíclicas maravilhosas que falam da casa comum e da solidariedade entre todos, né? Então, queria aqui, de novo, agradecer Dom Pedro pela oportunidade de passar aí os ensinamentos de São Francisco. Esse quadro aí do fundo dele é o São Francisco de verdade, que né, não é aquele estilizado, é o São Francisco de como ele era, pequenino, meio sisudo, mas com uma beleza espiritual maravilhosa, né? Então, obrigado de novo, Pedro, sua bênção, e vamos te ouvir. Muito obrigado. Deus abençoe Adriano Stringini, saúdo também o outro Adriano, a Érica e o Hernani, dando os parabéns ao Hernani por esta iniciativa, também a Sabesp por ser parceira em mais este projeto. A Sabesp tem sido parceira em tantos projetos, sempre na linha da humanização. E eu fico feliz de estar aqui conversando. Adriano, eu estava dizendo para a Érica que eu não entendo nada. Eu não tenho doutorado nessas coisas de ecologia, de meio ambiente, e nem mesmo na vida de São Francisco. Agora, claro, a gente vai ligando uma coisa com outra, e você falou bem, eu acho que sobretudo as nossas origens. Para quem está nos ouvindo, vendo, o Adriano Stringini, o meu primo, ele é paulistano, é nascido aqui em São Paulo, mas eu sou nascido na roça, como o pai dele também nasceu na roça. O pai dele veio cedo para a cidade e também faleceu cedo, o pai do Adriano, Adão. E eu fiquei sempre... Eu também saí cedo da roça, fui para o seminário de Laranjal Paulista, na verdade, é o nosso município, e não só Laranjal Paulista, que é a cidade, mas o bairro, Boa Vista, que é sítio mesmo. Mas a nossa influência sempre foi, da nossa formação, sempre foi esta tradição religiosa e católica, sim. O Adriano teve um tio que foi padre, já faleceu, o padre Américo Stringini. Eu, de certa forma, me inspirei um pouco também no padre Américo. O padre Américo era redentorista. O avô do Adriano, que era tio do meu pai, Carlos Stringini, bem em frente, uma casa grande que ele construiu lá na Boa Vista, e o tio do Adriano mora lá, o Carlão. Ele construiu uma igreja, uma capela bonita. Aquela capela se tornou a referência lá. E, enfim, esta vida camponesa, esta vida agrícola, de descendentes de italianos que vieram no final do século XIX e se estabeleceram no campo para cuidar de café, de cafezais, tinham as colônias, isso tudo influenciou. E, repito, o Adriano é um paulistano, tem o contexto urbano muito mais presente, mas sempre vai lá também. A gente se encontra muitas vezes lá na Boa Vista, na Capelinha, no salão da Capelinha, no barracão grandão que tem festas, tem celebrações, e nas festas das famílias, das nossas famílias, ou da nossa família, porque quando esta festa anual reúne sempre umas 200 pessoas. Este ano não teve, por causa da pandemia. Em todo caso, esta é a nossa tradição, e eu digo que na minha vida o que me influenciou foi realmente a vida no campo, e lá a referência grande que a gente tinha era a igreja católica, os padres, que eram os nossos párocos, o padre Américo, que era nosso primo,
redentorista missionário, uma vez por ano passava lá uns 15 dias, rezava a missa, a gente participava. Bem, tudo isso influenciou, e eu penso que influenciou também a gente ter este olhar com sensibilidade para o meio ambiente. O meu pai foi agricultor a vida inteira, então ele mais plantou, e não tinha essa história de ecologia há 30 anos atrás, de conversar sobre ecologia, essa preocupação. Então ele, com os outros camponeses, eles roçavam o pasto, eles tiravam muitas árvores para poder plantar. Porém, o meu pai, depois de aposentado, um pouco influenciado por mim, que dei a ideia da gente usar uma partezinha lá do sítio e fazer um bosque, de árvore em árvore, depois pedindo mudas na Casa da Lavoura de Laranjal, na Casa da Agricultura de Laranjal, de árvore em árvore, e gente ajudando. Ele terminou a vida, morreu ano passado, fez 1 ano, e morreu um dia depois de São Francisco, morreu no dia 5 de outubro, celebramos 1 ano agora. Mas ele deixou lá cerca de 15 mil árvores plantadas. Eu até estou devendo de colocar na entrada deste bosque, estou devendo de colocar uma placa. Um dia a gente tem que colocar Reserva Florestal Anselmo Stringini, que é o meu pai. O Carlão, o tio do Adriano, também já um pouco inspirado, já fez lá um bosque, além de árvores antigas. Adriano, outro dia eu estava tirando fotografia lá dos ipês floridos, ipês amarelos. Aqueles que estão ao lado da casa do Carlão são ipês que eu tenho a impressão que tem de 80 a 100 anos, porque são ipês velhos. E outro dia, na pregação, na homilia, na missa, eu disse que beleza os ipês. Só que nós temos que plantar ipês novos, porque esses que já estão aqui já são muito velhos. Então a gente tem que plantar para ir garantindo a continuidade, assim como as gerações também se continuam através dos filhos e dos netos e dos bisnetos. Eu sou muito mais ligado à planta do que a animal, embora que aqui onde eu moro, em Mogi das Cruzes, na casa onde eu moro, tem muitas plantas, é um terreno grande, é onde tem a casa e a cúria. Adriano já esteve, vamos dizer que um terreno de uns 1.000 metros quadrados, então dá para ter em volta planta, e eu plantei bastante. Eu digo, porque não só eu, muita gente vai seguindo. Quando a gente começa a fazer, muita gente vai seguindo. E então, muito mais a providenciar planta, árvore, do que animal. Porém, onde tem planta, onde tem bosque, os animais vêm. Então, é uma beleza a gente ouvir de manhã o canto dos pássaros. E o cachorrinho, sim, eu tenho um vira-latinha, se chama William, já está com 9 anos, falta só falar. E não é a questão de ter alma, mas sim ou não entro nisso, mas sensibilidade não tem dúvida, e não, a partir de um instinto, uma sensibilidade, não tem dúvida que os animais têm uma sensibilidade, e os cachorros, de modo especial. Se o gato é mais flegmático, é mais na dele, vamos dizer, o cachorro é muito próximo, ele sente falta, ele quer carinho, ele quer pular, ele quer lamber o rosto, ele quer que dê atenção. Se a gente não dá, ele chama a atenção para que a gente dê atenção a ele. E se faz frio, gosta que a gente o cubra, de ficar um pouco mais confortável. E claro, é isso que eu ia dizer, eu sou muito mais ligado às plantas do que os animais, mas onde tem planta tem animal. É uma beleza o canto dos pássaros. Agora apareceu, não sei de onde, um pássaro que tem um canto diferente, e outro dia nós vimos, é uma galinha diminuída, a tal da saracura. Então imagina que apareceu aqui na cidade. Eu moro numa rua muito movimentada, a Rua Ipiranga, mas temos este bosque em volta da casa, e que vai da Rua Ipiranga até a rua de trás. E agora apareceu também esta saracura, que tem um canto bem diferente, além de sabiá, pica-pau, e os passarinhos agora deram de gostar de fazer ninho e colocar os ovos nas janelas
nos vitrôs, assim, dos banheiros da casa. E um fez no outro dia no meu banheiro, e é interessante, então a gente tem que observar, porque cada vez que entra, vê o passarinho começar a fazer o ninho, trazer cada raminho com aquele capricho, e depois começa a ficar um pouco mais presente, aí vem os ovos, aí aquela presença em cima lá dos ovos, chocando os ovos, e depois nasce o bichinho, trazer alimento. Bem, o mundo animal, o mundo vegetal, a flora, a fauna, tudo faz parte da criação, e junto com o ser humano e com todos os outros seres, animados, inanimados, e o ser humano como coroamento da criação, aí está a casa comum de que o Papa Francisco tanto fala, o planeta que tem que ser cuidado. E eu acho que os ecologistas, os protetores de animais, como esta Rede do Bem, do Hernani, eu não sou um ecologista profissional, eu sou pastor, sou padre, sou bispo, sou ministro da igreja. Então, nós temos a pastoral da ecologia, porque nós não olhamos só isso, a pastoral da ecologia, mas temos a pastoral da criança, temos a pastoral do menor de rua, temos a pastoral dos presos, dos idosos, claro. E para ter um quadro de tudo isso que eu estou falando, só pensar nas campanhas da fraternidade, que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, promove todo ano. E dessas mais de 50 campanhas da fraternidade que a CNBB já promoveu, é interessante que umas 7, 8 são sobre o meio ambiente. Ou seja, esta sensibilidade de quem tem boa vontade, porque os anjos, quando Jesus nasceu, eles cantaram glória a Deus no céu e paz na terra às pessoas de boa vontade, que não são só os cristãos, não são nem só os cristãos católicos, nem só os cristãos católicos com todos os outros cristãos, mas todo ser humano é chamado a ser pessoa de boa vontade, ou seja, querer o bem, buscar a paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Assim começa a oração de São Francisco. Então, esta sensibilidade que todos podemos ter e esta utopia que a gente tem que acreditar. Eu falo de boca cheia que meu pai plantou 15 mil árvores, que aqui em volta da casa a gente já plantou mais de 100 árvores. Aqui na diocese também temos o sítio onde está o seminário, já plantamos milhares de árvores. Então, nós temos que ser utópicos, porque, claro, enquanto o Hernani cuida de um animal e depois de centenas de animais, tem outros milhares que precisam ser cuidados. Enquanto eu fico contente pelas 15 mil árvores, pelas milhares aqui, pelas 100 aqui, tem outras milhões sendo destruídas e queimadas lá na Amazônia, lá no Pantanal. Então, olha a ligação entre esta questão da sensibilidade humana, da espiritualidade, porque São Francisco inspira, sobretudo, uma vida espiritual, uma postura espiritual, e as questões de políticas públicas de defesa do meio ambiente, que, infelizmente, o nosso país praticamente sempre deixou a desejar no último século, no século passado, sobretudo na segunda metade, com o desenvolvimento, no século passado, e agora, então, nem se fala. Desde 2018, com este governo federal, um desastre neste ponto de vista. Então, é lamentável, é triste, é vergonhoso, porque o país está passando vergonha lá fora. E então, tudo está, como disse o Papa Francisco também na encíclica Laudato Si, esta encíclica Laudato Si, louvado sejas,
Carta de Francisco, 2015, tudo está integrado. Então, a nossa conversa aqui, no fundo, é uma mistura, primeiro dessas histórias muito familiares, depois daquilo que é a inspiração de São Francisco, lembrando que São Francisco é do século XII, 1300, e olha, aquilo que não era conversa nossa, nem lá na metade do século XX, 1950, a 60, 70, que a conversa era do desenvolvimento, desenvolvimentismo, é uma conversa muito nova, de poucas décadas, mas São Francisco, séculos atrás, já fazia esta relação. Ele era uma pessoa integrada no que se refere ao aspecto pessoal, portanto, integrada consigo mesmo, ao aspecto espiritual, integrada com Deus, integrada com a natureza, irmão Sol, irmã Lua, irmão Lobo. No que se refere aos animais, há uma história deste abraço de São Francisco ao lobo temido por todos, e que São Francisco abraçou para mostrar que o cão feroz muitas vezes é feroz por medo, mas com carinho ele deixa de ser feroz também. Todo animal ele deixa de ser feroz com o carinho. O Papa Francisco, ele começa a encíclica de 2015 dizendo, citando São Francisco, a oração de São Francisco: louvado sejas, meu Senhor, pela mãe e irmã terra, que produz frutos e flores coloridas. Portanto, eu estava falando desta integração, portanto, este equilíbrio, né, psicológico, psico-humano, religioso, espiritual de São Francisco, a integração, uma pessoa integrada consigo mesmo, com Deus, com a natureza e, sobretudo, com o ser humano a partir dos mais pobres. Fato muito marcante na vida de São Francisco, que mudou a sua vida, foi o rompimento que ele teve com o próprio pai, quando ele devolveu a tudo que ele tinha, porque ele também, sendo de família rica, ele também sabia ser boêmio, sabia ser gastão, sabia ser consumista, sabia ser tudo isso, claro. Ele foi do mundo e como alguém que tem meios para isso, para se divertir. Mas, num certo ponto, ele vai num processo de conversão que ele rompe e não só devolve o dinheiro, os bens que ele tinha para o pai, mas ele devolve até a roupa, tira toda a roupa e aí põe aquela túnica de franciscano e começa o franciscanismo. O franciscanismo na igreja é uma grande vertente espiritual, a começar pelos franciscanos, que são uma congregação muito antiga, congregação masculina, mas também a congregação feminina, o ramo feminino, a partir de Santa Clara, que era uma seguidora contemporânea de São Francisco, mas a parte, os franciscanos do ramo masculino, as franciscanas do ramo feminino, quantos tipos de franciscanos e franciscanas que já surgiram como religiosos e religiosas, aqueles que usam hábito, em geral são hábito marrom, mas também aquilo que serve de inspiração para quem não tem este hábito, como eu não tenho, Adriano não tem, Hernani não tem, e Érica, mas diz, nós somos inspirados por São Francisco. Sem dúvida, somos inspirados por São Francisco, e por isso que eu digo que a nossa conversa vai desde essas lembranças familiares, a pessoa de São Francisco, o Papa Francisco, e também a luta ecológica, o desafio ambiental dos dias de hoje. Aqui também uma história, quando foi para eleger este Papa, entre a renúncia de um Papa, foi o Papa Bento, ou a morte ou a renúncia, como foi do Papa Bento, e a chegada de um outro, tem aquele momento em que se espera o conclave, e aí fica a especulação, quem será e que nome terá. Eu, comigo mesmo, cheguei até a comentar, eu dizia, agora está na hora de ter um Papa que tenha o nome de Francisco. Já teve João, já teve Paulo, já teve isso. Agora está na hora de ter um Papa com o nome de Francisco.
E olha a surpresa quando a gente está lá na televisão escutando, vendo o anúncio e que tem o Papa, vamos ver o nome, e é Francisco. Ele se chama Francisco. Aí do lado aparece Dom Cláudio, que é muito conhecido do Adriano, e ele, o Papa Francisco, dizendo que o nome dele era Francisco, aliás, tinha sido anunciado o nome Francisco, pede para as pessoas o abençoarem, do que ele chegar abençoando, antes ele pede para as pessoas da Praça São Pedro o abençoarem, e diz algo muito franciscano: eu gostaria muito e sonho que a igreja seja pobre e para os pobres. Tanto que esses dias ele telefonou para o padre Júlio Lancelotti, que trabalha com os pobres. Ou seja, a luta cristã, humanística, a luta pelo bem, pela paz, pela justiça, ela tem muitos ramos, e não dá para todo mundo fazer tudo. Então, por isso que pende mais para um lado, como o Hernani, que foi para o lado dos animais. Eu tenho que pensar em tudo, porque naquilo que é da igreja, porque eu sou um bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, que tem 10 municípios, tem 1,5 milhão de pessoas, então, claro, tem que pensar em tudo. Mas tenho esse olhar muito atento à questão dos pobres, porque aqui tem muita periferia, como também trabalhei na periferia de São Paulo, na Zona Leste, mas desde lá, São Paulo, este olhar para a questão ambiental. Por isso, em São Paulo, começamos a pastoral da ecologia. Quando eu fui para Franca, lá também ressaltei esse aspecto, e aqui estamos. Bem, eu vou parar um pouquinho, porque a Érica parece que quer falar, e o Adriano também. Na verdade, bispo, eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo você falar, porque está uma fala, pessoal, leve, clara, divertida, esclarecedora, várias reflexões, e extremamente inspiradora. Eu fiquei aqui, passou um filminho na minha cabeça, 16 mil árvores, olha só. E a gente tem voluntários aqui, Dom Stringini, que eles se inspiram muito, eles têm histórias inspiradoras, assim como do Hernani, né? Nós também trabalhamos com várias causas, então nós temos voluntários que todos os domingos entregam sopão para moradores de rua. Nós temos, esse final de semana, teve várias ações de arrecadação de alimento que foram entregues para creches com crianças abandonadas. Então, assim, é que a gente está com a causa animal porque é uma causa que a gente nunca trabalhou, é uma causa relevante também. A gente aproveitou que São Francisco é o padrinho e que era dia de São Francisco, então meio que o universo conspirou a favor. Mas eu quero te agradecer por você estar conosco, pode continuar aqui, a gente tem mais um tempinho ainda, que eu queria só dizer que a gente tem aqui muitos agradecimentos, Adriano, dos voluntários, falando que estão muito felizes por estar nesse momento, pela empresa ter esse reconhecimento, muitos elogios, falando que é uma pauta extremamente importante. Dom Stringini falou da questão da ecologia, de fato, é a pauta mais importante, falou da encíclica, né? E a gente tem aqui voluntários da diretoria ambiental, tem até um voluntário que segue também, que conhece a encíclica e colocou aqui. Então, eu só queria fazer referência a esses voluntários que estão nos assistindo, estão nos prestigiando. A gente tem uma audiência boa de todas as diretorias, tem um pessoal aqui do financeiro também, agradecendo, elogiando, falando que depois vai compartilhar essa live. Você sabe que a sede da TV pública é em Franca, e tem gente de Franca aqui falando que conhece Dom Stringini, que é o bispo de Mogi das Cruzes. Então, tem amigos seus também aqui prestigiando essa live. O pessoal do Rotary está assistindo, do Exército da Salvação, dos Médicos Sem Fronteiras, então tem muito parceiro acompanhando a gente. Então, eu só queria fazer essa colocação. Agora eu vou pedir para o nosso querido diretor, que a gente tem aí muito orgulho de ele poder estar nessa pauta, dele também ser devoto de São Francisco, muitas pessoas falando, prestigiando e elogiando, também agradecendo o Adriano por esse reforço e essa força. Então, eu falo em nome do programa de voluntariado, que hoje é uma noite muito especial. O Pedro Siqueira mandou uma mensagem, ele não pôde ficar,
Ele falou que está uma energia muito boa aí, que ele vê, depois eu mando para ele, mas que tem muita energia de luzes verdes. Ele falou, o Pedro, que é carismático e, né, recebe mensagem, faz o terço, né, ele é muito conhecido, ele pediu para eu mandar essa mensagem para vocês. Então, só queria deixar essa mensagem e a gente ouvir de vocês o fechamento do Adriano, que é o nosso diretor. Obrigada. Eu vou, Érica, ser muito breve e depois deixar com o Dom Pedro aí, mas eu tenho no meu WhatsApp 2 frases lá no status, que eu vou alternando, né? Uma que é de Santo Agostinho, que é a medida do amor é amar sem medida, né? Que eu já repeti algumas vezes aqui, eu uso de mantra, né? E outra que é de São Francisco, que é a que está online agora aí no meu WhatsApp, que é atribuída a São Francisco, que diz que comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e com a graça de Deus a gente consegue o impossível. Eu acho que o trabalho do voluntariado tem muito disso, né? De perseverança, de fé, né? De correr atrás do que parece impossível no começo, como o trabalho do Hernani, como o trabalho que tem lá com o pessoal do Sopão, foi até com os franciscanos lá no centro, né? Como trabalho de arrecadação de roupas que a turma fez, a gente, pelo 2º ano aí, a Érica tem comandado um trabalho muito bonito e batemos recordes de arrecadação de cobertores, ainda mais nesse ano da pandemia, né? E acho, enfim, se o Dom Pedro me permite, o que o Papa tem nos ensinado aí é que está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo na mesma barca, o que a pandemia tem provado, né? E acho que a gente que trabalha com água sabe bem disso, né? Que a água, na história do mundo, ela foi usada para desenhar mapas, para fazer fronteiras, quando, na verdade, ela une. Ela une comunidades, ela une cidades, ela une estados, né? E ela prova de uma forma muito clara que todo rio acaba no mar. Todo rio acaba no mar. Todo mundo está unido, de um jeito ou de outro. Todo mundo vai parar no mar. Então, queria terminar e passar para o Dom Pedro, né? Eu gosto muito de uma frase do Kennedy, que ele fez num discurso lá no Canadá, que é: o que nos une é muito mais forte do que nos separa, Então, acho que a pandemia e as lições de São Francisco e do nosso Papa têm mostrado isso, né? Que a gente precisa tentar experienciar isso, não é só saber, né? Porque saber, o conhecimento vai, né? Mas a experiência registra, marca. Então, a gente tentar experimentar isso, e campanhas como essas do Hernani e todas as outras que vocês têm feito fazem a gente experienciar isso, né? Que o que nos une é mais forte do que o que nos separa. Obrigado de novo ao Pedro, ao Hernani, à Érica, pelo lindo trabalho. Vou passar para o Pedro para terminar, e agradecer a todo mundo aí por ter assistido, mas mais do que isso, por estar assistindo no outro sentido do verbo assistir, né? Por estar junto. É isso. Obrigado, Adriano. Antes de encerrar, então, eu queria mandar uma saudação para o Pedro Siqueira, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sei da espiritualidade dele e de toda a ajuda que ele proporciona a tantos que buscam uma vida espiritual. E ontem o Adriano Stringini me mandou um vídeo da live do Pedro Siqueira, e ele rezava exatamente pela criação, para que a criação seja defendida, para que o planeta seja salvo, que a casa comum seja bem cuidada, como diz o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele faz uma pergunta: que tipo de mundo, de ambiente, de qualidade de vida que nós queremos deixar para as próximas gerações? E a igreja sempre fala, o Papa Francisco, seguindo os outros papas, já na doutrina social da igreja, sempre fala de que requer sacrifício, requer
um novo modo, um novo estilo de vida, um estilo de vida menos consumista. A gente precisa de menos do que a gente normalmente tem, do que a gente normalmente compra, do que a gente... Nesse tempo da pandemia, por exemplo, muita gente ficou desesperada porque não estava podendo comprar. Calma, dá tempo depois de comprar, e é sempre bom aprender a comprar menos, ou seja, ter menos coisas, dividir mais do que a gente acumular, dividir com os outros, ter alegria de dividir, não ter alegria de acumular. Acumular vai na linha do egoísmo, e dividir vai na linha do altruísmo, olhar os outros. E Papa Francisco, ele cita na encíclica uma frase de Paulo VI, que é de 1970, e fala da necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade. E por que não, então, não aprender dos indígenas, que vivem com muito menos, que vivem de modo muito mais harmônico com a natureza? Não querer trazê-los para o nosso jeito, não trazê-los para o nosso jeito, coitados, eles têm que trazer para o nosso jeito. O que significa trazê-los para o nosso jeito? Trazê-los para sofrer nas periferias, para viver nas favelas, para serem submetidos à violência. Isso que é viver do nosso jeito, da nossa civilização, ou não é mais civilizado o jeito dele viver? Bem, depois João Paulo II também, em 1991, ele vai dizer que o mundo precisa de mudanças profundas, e a humanidade precisa de mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. Bem, eu encerro incentivando que a gente leia, porque essa encíclica, que não é fácil. Eu sempre falo que o Papa fala de modo muito fácil e escreve coisas muito fáceis de serem entendidas. Mas essa encíclica não é tão fácil. Ele deve ter tido muita pesquisa, muita assessoria científica para fazer uma análise acurada da situação econômica do mundo hoje, para mostrar que a economia tem que ser em vista do ser humano, e não o ser humano correr em vista da economia e por aí afora, sobretudo esta primazia do mercado financeiro em detrimento da agricultura familiar, das relações mais familiares e da pequena empresa, da agricultura familiar, da vida do campo e por aí afora. Enfim, é uma análise muito bem feita. E, eu citei Dom Cláudio, que é muito conhecido, o cardeal Dom Cláudio, com mais de 80 anos, que depois de ser arcebispo de São Paulo, foi quem me ordenou bispo, eu fui auxiliar dele por 9 anos em São Paulo. E depois de ter sido prefeito de uma congregação lá em Roma, ao voltar e se tornar emérito, com mais de 75 anos, está dedicando a sua vida e a sua doença, porque já está doente também, dedicando a sua vida à Amazônia. E foi um mentor deste sínodo da Amazônia que aconteceu, guiado pelo Papa Francisco. Então, claro, é um amigo em comum que nós temos, Adriano e eu. Mas, antes um pouco, Dom Paulo Evaristo, que é outro franciscano, porque Dom Cláudio é franciscano, e Dom Paulo Evaristo, que foi quem me ordenou padre há 40 anos. E foi um franciscano. Depois que se tornou emérito, foi viver numa casinha lá em Taboão da Serra. Ele vivia no jardim, numa casinha de 4 cômodos, eram só 2 cômodos. Como arcebispo em São Paulo, ele vendeu um palácio para com dinheiro comprar terreno nas periferias para as capelas. E foi viver numa casa normal. E depois de emérito, foi viver em 2 cômodos. Aí o médico exigiu que tivesse pelo menos mais 2. Para ter mais um quarto com uma pessoa acompanhante, que já estava idoso, e também uma cozinha. Então, eram 4 cômodos, bem direitinho, num jardinzinho, e fora do jardim, eu o visitava frequentemente, a gente dava uma volta, assim, em volta do jardim, ele já segurava com a bengalinha uma mão, no meu braço outro, e mostrando, assim, o jardinzinho, e a estátua de São Francisco de bronze ao lado do lobo.
Bem, Dom Paulo foi o grande defensor dos direitos humanos na época da ditadura, amigo do Rabino Sobel, enfim, quero também reverenciar este outro grande mestre devoto de São Francisco. E com tudo isso, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o Adriano Stringini, que me convidou, o outro Adriano, que não está aparecendo na tela, mas que proporcionou estarmos aqui na sala, ao Hernani, desejando bom trabalho, e a Érica, que está sendo aqui a nossa anfitriã. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, que São Francisco, por sua intercessão, traga a bênção de Deus sobre todos nós. Amém. É isso aí, pessoal. Boa noite. Fique com essa mensagem linda, essa energia boa do nosso querido Dom Pedro, do nosso querido diretor, do Hernani. Pessoal, boa semana. Continuem colaborando. Mais alguma consideração, Adri? Podemos fechar? Pessoal, boa noite. Obrigada, Dom Stringini. Ótima semana para todo mundo. Um beijo, um abraço virtual. A gente vai se falando. Eu sou Hernani, fundador da Rede do Bem aos Animais, um grupo de proteção e ajuda aos nossos irmãos mais indefesos. Quero agradecer aos integrantes que estão comigo nesta causa desde 2015 e aqueles que não fazem parte do grupo formalmente, mas estão todo mês nos ajudando com contribuições e doações. O meu muito obrigado. Olá, eu sou Érica Santana, coordenadora do programa de voluntariado da Sabesp, e eu tô aqui para falar do projeto Amigos do Bem aos Animais. Se você quer participar, pode procurar tanto o Hernani, que é o coordenador do projeto, quanto voluntários que nós temos espalhados em todas as diretorias aí, sensíveis em apoio à causa animal. Você pode participar tanto com a sua mão de obra voluntária, quanto doação de acessórios para pet, né, que você de repente tem na sua casa, ou que ajuda a arrecadar e não utiliza mais, ração e valores também. A sua participação é muito importante para a gente ajudar muito mais animais.